Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula. Hoje a nossa conversa vai ser sobre frustração. Frustração é esse sentimento que está tão presente aí no nosso dia a dia. Quando é que nós nos sentimos frustrados? O que é realmente esse sentimento de frustração? Por que ele incomoda tanto? E por que algumas pessoas se frustram menos, outras se frustram mais? Quais são aí as ferramentas que nós temos, emocionais, mentais, físicas, para lidar com esse sentimento? Sim, nós temos estratégias para lidar com esses sentimentos e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como é que vai ser o nosso bate-papo? Nós vamos pensar então na definição aí de frustração, vamos pensar em que situações a gente se frustra com mais frequência. Vamos pensar também em quais são os sentimentos e as emoções que são pano de fundo dessa frustração. Porque a frustração, ela tem vários sentimentos de pano de fundo. Identificar esses sentimentos é muito importante. E no final nós vamos entender o que é que nós podemos fazer com essa sensação. Como é que nós podemos fazer para evitar a entrar com muita frequência nesse tipo de sentimento e o que é que nós precisamos fazer para lidar com essa sensação. Bom, para quem não me conhece, eu sou Andrea Volney, sou professora, psicopedagoga, tenho formação em neuropsicologia, estudei diversas estratégias pedagógicas, fiz diversos cursos, mas eu comecei a compreender melhor a minha atuação quando eu passei por experiências pessoais que me tiraram aí o chão. Então eu vivi situações muito difíceis e eu não queria entrar em medicação porque eu estava entrando num processo depressivo. E na minha resistência, no meio da dor, eu fui buscar ferramentas para compreender e entender o que estava acontecendo comigo. E eu estudei muito e, além de estudar, pratiquei, exercitei tudo que os grandes estudiosos, os grandes pensadores pensam aí sobre o desenvolvimento humano. E eu pude sentir na pele a diferença que é a gente ter consciência e lidar com os nossos limites. Todos nós temos limites. E saber lidar com eles, o processo de autoconhecimento, de autopercepção, é o que vai fazer a diferença na qualidade de vida. É o que vai fazer a diferença nas nossas relações. Então comecei a ficar mais confortável aí na minha própria pele. Fiquei mais leve, me expressando melhor, me relacionando melhor com as pessoas. Então, gente, daí nasceu o projeto de pedagogia quântica. Por que não levar para as crianças, desde cedo dentro da escola, reflexões pontuais sobre o desenvolvimento humano, sobre os sentimentos, os pensamentos, as sensações que elas estão vivenciando e que ninguém explica o que está acontecendo, né? Muitas vezes uma criança se sente frustrada, irritada e ela tem a sensação de estar errada. E nós não estamos errados por sentir raiva, por sentir medo, por sentir frustração. Nós apenas precisamos entender como passar por essas situações, porque essas situações são sentimentos humanos. Não tem como a gente se libertar desses sentimentos. Eles fazem parte. E lidar com eles é a melhor estratégia. Bom, então se você é uma pessoa que se sente frustrada com frequência, que está passando por situações de desilusão, situações de sofrimento em função da expectativa que você gera em relação às pessoas e da expectativa que você gera em relação às situações, se você está entrando com muita frequência neste sentimento, vem para cá que a nossa conversa vai poder contribuir com você. Nós vamos pensar juntos então nessas estratégias de como usar
um caminho mais suave, um caminho mais efetivo para lidar com elas, tá bom? Então vamos lá, o que é frustração? Vamos começar com os exemplos? Por exemplo, uma criança que se prepara para uma prova e na hora de receber essa prova ela não tem o resultado que ela esperava. O que aconteceu? Ela gerou uma expectativa de um resultado e aí ela se frustrou. Então, frustração é justamente essa sensação de não alcançar aquilo que a gente previu. Uma meta, um objetivo ou mesmo uma expectativa em relação a outra pessoa. Isso acontece muito nos relacionamentos. Muitas vezes a gente está tão encantado, tão vislumbrado com o relacionamento e acredita que aquilo ali é para a vida toda e de repente a gente percebe que não é. E aí vem uma grande situação de frustração que pode interferir em toda a vida dessa pessoa. A gente se frustra muito quando a gente tem expectativas do comportamento que o outro tem que ter com a gente. Por que isso acontece? Na verdade, gente, nós somos seres desejantes. Nós estamos o tempo todo desejando algo. E nos nossos relacionamentos, a gente aprendeu a colocar as pessoas dentro de caixinhas, dentro de padrões. Então, eu tenho uma amizade e aí eu acredito que aquela pessoa, para ser uma boa amiga, ela tem que ter essa e essa atitude. E se por algum acaso ela não corresponder às expectativas e à imagem que eu fiz dela, o que acontece? Eu vou me frustrar. E aí a gente tem papéis para tudo, né? A gente tem papel para amigo, papel para pai, papel para irmão, papel para marido. E nós vamos colocando, encaixotando normas engessadas e vamos querendo que as pessoas correspondam àquelas normas que, na verdade, estão muito ligadas com o meu desejo pessoal, com o meu ego. Porque além de sermos seres desejantes, nós também somos seres egóicos. A gente pensa sempre no nosso benefício pessoal em primeiro lugar. Isso também é uma característica humana. Só que essa característica, ela pode ficar muito exacerbada e trazer consequências negativas, ou a gente pode olhar para essa característica e ir regulando ela e não sofrer tanto um impacto negativo desses processos. E como nós fazemos isso? Estando atentos a tudo isso, tomando consciência disso tudo. A melhor forma é a gente trazer para a consciência todas as situações, todas as relações, trazer a nossa reflexão, saindo aí também muitas vezes do papel de vítima, que a gente também é muito fácil de se colocar dentro dele, né, de achar e responsabilizar o outro por tudo que acontece, também gera mais frustração e aí vai virando uma bola de neve. Uma decepção em cima da outra, em cima da outra. E aí, para você ter um bom balizador, se você sabe lidar ou não com esse sentimento, você vai perceber, isso está acontecendo comigo todos os dias? Todos os dias eu estou me sentindo frustrado? Ah, sim, uma vez na semana. Ah, não, isso está tranquilo para mim, então uma vez no mês aí eu tenho essa sensação. Então começa a perceber, começa a anotar. Faz um trabalho mesmo pontual de registrar em que momentos eu me sinto frustrado. Mas a frustração, ela pode vir disfarçada de um outro sentimento, porque tudo acontece muito próximo. Então a frustração tem de pano de fundo outros sentimentos. Então a frustração pode despertar, eu anotei aqui, ela pode despertar tristeza. Então você se frustrou, você pode ficar muito triste, abatido. Você pode sentir a sensação de desamparo, que é de se sentir sozinho, de pensar que não pode
contar com o apoio de ninguém em nenhuma situação. Essa é a sensação de desamparo, que também é causada pela frustração. Ou uma sensação de rancor, de raiva. A frustração também pode desencadear processos de raiva, de revolta, de indignação. Também desânimo, impotência. Então, algumas pessoas, cada uma vai ter um sentimento e uma sensação diferente. Algumas pessoas passam pela frustração e se sentem impelidas pela raiva. Outras passam pela frustração e são movidas pelo desânimo. Eu desisto, eu não vou fazer mais, eu não quero mais. Então, esse abatimento, ele também pode ser um sentimento que está escondido aí de pano de fundo em relação à frustração. E o sentimento mais forte é o sentimento do medo. O medo, gente, é um sentimento raiz. Porque o sentimento ele parece, vamos pensar em uma cebola, tem várias camadas, e aí lá no meio tem uma essência, que neste caso é o medo. Vamos pensar em exemplos. Vamos pensar lá na prova, que eu já dei o exemplo para vocês. Se eu crio uma expectativa, me frustro com a nota, e aí eu vou desencadear um processo de tristeza ou um processo de raiva, porque na verdade eu estou com medo. Medo de quê? Medo de não ser reconhecido, medo de não satisfazer aí a expectativa do outro, que nós estamos sempre o tempo todo nesses condicionamentos sociais, né? Medo de fracassar, medo de não ser ninguém na vida, medo de não ter sucesso. Então, toda a raiz está no medo. E a mesma coisa acontece naquele segundo exemplo que eu dei dos relacionamentos. Quando eu me frustro porque um relacionamento não deu certo, qual o sentimento que vem? Pode vir o sentimento de raiva, de indignação, pode vir o sentimento de apatia, não quero me envolver com mais ninguém, eu quero ficar sozinha. Pode vir também esse sentimento de desamparo, né? De que, porque eu preciso de alguém para cuidar de mim e eu não tenho ninguém que me ampare, que me dê esse suporte emocional. E todos eles estão relacionados a quê? Ao medo. O medo é, nessa situação, eu vou ficar sozinha o resto da minha vida, eu não vou poder contar com ninguém. Ou então a expectativa do social também, de que como é que eu não consegui manter essa pessoa do meu lado. Então tudo é raiz do medo. Então se a gente resumir tudo, todos os sentimentos eles têm duas raízes. Uma é o medo e outra é o amor. Basicamente são esses dois sentimentos. Então todas as sensações negativas elas vão estar ligadas ao medo, porque o medo é o nosso mecanismo de defesa. É o nosso mecanismo de proteção da vida, de sobrevivência. É um mecanismo biológico que vai despertar na gente sensações de autoproteção. É como se a gente estivesse exposto a algum perigo extremo e o nosso corpo quisesse nos proteger. E aí a gente desenvolve todas essas sensações, esses sentimentos que também no corpo despertam sensações fisiológicas. Quando eu vibro numa sensação de amor, não tem espaço para o medo, porque o amor é confiança, o amor é entrega. Então, quando eu estou com medo, quando eu tenho uma frustração, se eu conseguir olhar com olhos de amorosidade, eu já vou dar grandes passos na direção de resolver aí essa situação de frustração. Porque quando a gente olha com amor, a gente respeita o outro do jeito que ele é. A gente não vai gerar expectativas em cima do nosso ego.
Se a gente não consegue, por exemplo, tirar uma nota boa na prova, e eu olho com os olhos de amor, eu vou enxergar aquela situação como mais uma etapa de algo que eu preciso construir. E aí vai ser um desafio pessoal para a gente se auto-afirmar, para a gente se empoderar ainda mais, certo? Então, são esses dois sentimentos, o amor e o medo. E essa situação de medo, ele desencadeia sensações corporais. Então, se eu entro com frequência em situações de frustração, de ansiedade, de raiva, esse mecanismo biológico vai criando no meu corpo tensão. Então, os meus músculos vão ficando mais tensos. A minha respiração, ela não é uma respiração tranquila, é uma respiração mais acelerada e uma respiração curta. Só aqui nessa parte de cima do tórax, né? Eu fico tensa, respiro com mais limite. Essas situações, quando vão sendo repetidas durante muito tempo, a gente vai gerar o quê? Um estresse crônico. Estresse crônico é aquela situação que, como se a gente estivesse caminhando com o freio de mão puxado, tá tudo muito pesado. A sensação é de peso mesmo. Você sai depois de um dia de trabalho pesado. Então, o nosso corpo, ele vai apontar pra gente. Ele vai mostrar pra gente se a gente está indo num caminho do amor ou no caminho do medo. A gente pode usar o corpo para perceber se nós realmente estamos num padrão de qualidade de vida. Porque a gente percebe essa leveza no corpo, nas sensações, ok? Então vamos lá. Nós percebemos aí que essa frustração é esse sentimento que Então vamos lá, nós percebemos aí que a frustração vem sempre que a gente não atinge um objetivo, uma meta. Nós percebemos aí também quais são os sentimentos que estão de pano de fundo na frustração e agora nós vamos aí para estratégias. Como é que nós vamos poder lidar então com essa situação de sofrimento e de frustração? Então você pode usar aí 3 caminhos. O primeiro, você vai observar o seu processo corporal. O segundo, o processo sensorial, as suas sensações. E o seu processo mental. Então são esses 3. Corporal, sensorial e mental. Então nós precisamos estar atentos. É como se a gente estivesse assim, olhando a gente de fora. Então, o processo mental, você vai identificar primeiro o que gerou aquela sensação de frustração. Se você quiser, você pode até anotar, ter o seu diário de autoconhecimento. Então, eu me frustrei porque eu esperava aí que o meu esposo tivesse certa atitude e ele não teve essa atitude comigo. Então, eu me frustrei em relação a isso. Então, você vai lá e anota, percebe este pensamento. Esse pensamento, ele parece uma plantinha, essa sensação, ele vai crescendo se você for alimentando. Então, se você for conversando com as suas ideias e pensando assim, poxa vida, como é que ele teve coragem? Como é que ele foi fazer isso comigo, hein? Nossa, mas é muito desaforo. Não consigo entender esse tipo de coisa. E aí você vai buscar motivos e você vai estar fazendo o quê? Você vai fortalecer o seu sentimento de frustração. E esse sentimento de frustração vai só crescer. E aí, se você observa esse pensamento, o que você faz? Você percebe o pensamento, aí você respira e vai buscar uma estratégia para não ficar alimentando esse pensamento, porque muitas vezes ele vem
com frequência na nossa mente. E aí a gente precisa dar um basta. E como é que eu vou parar esse pensamento? Tem como eu varrer esse pensamento da minha cabeça? Não tem, né? Bom seria se a gente tivesse uma vassourinha para poder varrer, mas não tem. Então a gente precisa mudar o foco. A gente não vai resistir contra aquela sensação. Toda resistência, ela causa uma tensão e ela aumenta a situação. Então, você percebeu que entrou numa sensação de frustração, você identificou o seu processo mental, então você vai procurar uma estratégia para mudar o foco da sua mente. E pode ser com o quê? Com uma leitura, com um filme, com uma saída aí com as amigas para conversar, desde que não seja em relação a esse fato. Então você vai evitar de alimentar esse pensamento. Essa é a estratégia mental. A estratégia sensorial. A estratégia sensorial você vai perceber no seu corpo. O que aconteceu? Como é que está isso? Você pode parar alguns minutos sozinha em algum lugar, fechar os olhos e olhar como observador, como um cientista de si mesmo. O que um cientista faz? Ele olha uma experiência, um experimento, sem julgar. Ele simplesmente observa. Então você observa qual é a sensação que está tendo no seu corpo. Nossa, é uma tensão que está aqui, é uma sensação de aperto no peito, porque a gente não para pensar nessas sensações. A gente simplesmente vai sendo levado por elas. Mas se eu paro, fecho os olhos e presto atenção, eu vou identificar exatamente em que lugar do meu corpo ela está presente. E aí eu vou prestar atenção nesse sentimento, nessa sensação corporal e vou usar os meus recursos físicos, que são a respiração, o relaxamento. Respiração e relaxamento, eles são atividades essenciais para você mudar um estado emocional. Eu trabalho com neurometria. A neurometria é um equipamento, é um software que tem alguns sensores que a gente coloca no dedo da pessoa, coloca na cabeça, tem um sensor respiratório e o computador vai ler como que está ali o seu padrão emocional. Ele aponta o seu nível de estresse, ele diz como é que está o seu fluxo sanguíneo, o seu batimento cardíaco, como é que está o funcionamento do seu sistema nervoso simpático e parasimpático, quer dizer, se você está muito acelerado ou se você está muito apático, tudo aparece lá na tela do computador. E aí, em cima desses dados, o próprio software cria atividades para te ajudar a respirar adequadamente, relaxar. Então, nessa abordagem da neurometria, a gente faz sim uma respiração dentro de um ritmo adequado, levando esse ar para o abdômen, respirando profundamente até encher toda a sua capacidade pulmonar e esvaziar devagar, soltar todo esse ar. Se eu faço esse exercício respiratório